Vamos falar um pouquinho mais sobre mixagem no vídeo de hoje, tá? Sobre recall e revisão final. Seja bem-vindo ao 31º vídeo da série Mão na Massa, já estamos no finalzinho, tá? Nessa série você acompanha a produção de uma música completa, desde a composição até o lançamento nas plataformas digitais, passando por gravação, edição, mixagem, masterização, a coisa toda, tá? E hoje eu quero falar um pouquinho sobre recall, tá? Que é uma parte importantíssima na mixagem nos últimos anos há muitos anos já, tá? E para falar sobre recall, eu quero contar um pouquinho da minha história com o recall, tá? Para poder posicionar as coisas e explicar o que eu faço hoje, como é que eu faço um recall. Esse vídeo vai ser só falatório, tá? Então se você quer ver tela de computador, eu mexendo em plugin, não vai acontecer, tá? Mas tem bastante coisa interessante para ser dita aqui, então fica por aí. Bom, primeiro de tudo, eu comecei a trabalhar profissionalmente com produção em 93, mais ou menos, então uns 30 e poucos anos aí. Naquela época, eu trabalhava num estúdio chamado Estúdio 43, a gente tinha uma mesa da Tascam, uma M3700, que ela tinha automação de volumes, tá? Não era nem moving fader, o fader não se movia, mas ele tinha um sistema de VCA onde ele memorizava a posição onde estava o botão e você podia fazer os movimentos, ele gravava esses movimentos, não reproduzia no movimento do fader, tá? Mas reproduzia no áudio. Então você tinha uma automação de VCA e você tinha uma automação dos cuts da mesa, dos mutes da mesa, tá? Você podia cortar os canais também, era tudo que você tinha. Todo o resto era analógico. Então, por exemplo, se você quisesse fazer um recall, terminei uma mixagem. A gente copiava para DAT, tá? DAT, Digital Audio Tape, que era uma fitinha pequenininha, digital. A gente copiava o material para DAT. Se a gente queria fazer um recall, a gente tinha que anotar a posição de todos os botões da mesa. A mesa tinha 32 canais, tinha a seção master, tinha os compressores externos que a gente usava, os efeitos externos que a gente usava, reverbs, delays, etc. E tudo tinha que ser anotado manualmente. A gente pegou um hábito de anotar por hora, tá? Então, por exemplo, se estava nessa posição, a gente falava que era 12 horas, aqui era 1 hora, 2 horas e assim ia, né? Então, a gente anotava no papel, pegava o papel e anotava, ó, o HF High Frequency está em 3 horas, tá? E anota aqui, tal, tá em tantas horas e tudo mais. Isso tomava um tempo terrível, assim, era bastante tempo para a gente fazer, e quando a gente voltava no dia seguinte para fazer um recall, a gente tinha que perder um tempo terrível também para voltar esses botões todos para o lugar. Então vamos dizer que a gente perdesse, assim, sei lá, umas 6 horas para mixar uma música, a gente perdia mais 2, 3 horas para fazer o recall, para anotar tudo, e quando chegasse no outro dia para remixar, a gente perdia umas 2, 3 horas para trazer o recall na mão para o lugar. Então o que acontecia? A gente não fazia na maioria das vezes. A maioria das vezes a gente mixava, depois ouvia em outros lugares e tirava conclusões assim, ó, a voz ficou um pouquinho baixa, mas está passável. Se está passável, está dentro. Entendeu? Não tinha essa coisa que a gente tem hoje, dessa facilidade que a gente tem de sobe meio dB a voz, sabe? Não existia esse tipo de coisa. Por meio dB ninguém fazia um recall de novo. Tá? Não tinha como fazer. Aí quando eu fui pro Estúdio Midas, a gente começou a trabalhar com uma mesa SSL, uma 4000G Plus. E ela já tinha um sistema de Total Recall. Esse Total Recall, apesar de ser total, ele era feito manualmente também. Até algumas pessoas falam, não, mas não pode chamar Total Recall se você tem que fazer na mão a coisa. Sim, pode chamar Total Recall, porque quem patenteou o termo Total Recall foi a SSL. Só eles podem chamar Total Recall. Todas as outras mesas têm que inventar outro termo. Mas enfim, como é que funcionava? Você via na tela o desenho dos botões e a posição onde eles tinham que estar estava em branco. Aí você movia os botões até esse branco sumir. Tá? Então você fazia isso no canal inteiro, ele mostrava o canal 1, todas as coisas que tinha que fazer, aí mostrava o canal 2, e assim você ia fazendo, até terminar de fazer o recall da mesa inteira. Tá? A margem de erro era grande, existia, tá? Mas ficava bem mais próximo do que a gente queria. E tudo que era outboard, tudo que era externo à mesa, reverbs, delays, compressores, etc., equalizadores que a gente usou externo, tinha que anotar na mão mesmo. Tá? Então o que a gente fazia? A gente tinha num disquete, era guardada a memória da mesa, e a gente tinha um software da própria mesa onde a gente tinha uma parte, os mix notes, né, onde a gente podia colocar ali o que a gente usou, o que a gente fez e tudo mais. Aí já era um processo mais rápido. Geralmente para um recall a gente demorava, sei lá, 1 hora para fazer o recall, para anotar tudo, e 1 hora para voltar no dia seguinte. Tá? Então era mais rápido e a gente começou já a usar bem mais. E aí, o que acontece? Quando a gente passou a mixar no computador, minha primeira mixagem no computador foi em 99, tá? Totalmente no computador. Continuei mixando em mesa e computador durante muitos anos, mas a primeira foi em 99. Quando a gente passou a mixar no computador, aí finalmente a gente podia dar um clique, abrir um projeto e ele está exatamente
onde a gente tinha trabalhado, do jeito que a gente tinha trabalhado, sem a gente precisar mexer em mais nada. Então o tempo de demora que a gente tinha era de carregar os plugins, de abrir o software e carregar os plugins. E isso mudou tudo, porque, cara, facilita muito a vida. Tá? Essa coisa de você ouvir e falar, pô, a voz está um pouquinho baixa, sobe meio dB. Sabe, a gente começa a ficar fresco, ficar detalhista pra caramba na coisa e chegar num resultado muito melhor, porque essas minúcias que a gente normalmente deixaria passar, a gente tem condições de fazer. O que é terrível também, por um lado, porque se você não souber onde você quer chegar, você pode se perder totalmente no processo, né? Mas como é que acontece a coisa hoje? Por exemplo, eu tenho vários recalls ao longo de uma mixagem. Primeiro, eu tento mixar de forma artística, eu estou pirando na mixa aqui, tentando chegar num acordo e tudo mais. Aí depois, no meu quinto passo da mixagem, naqueles 6 passos que eu falo, eu comparo com uma referência, eu chego num acordo e tal. Tá, terminei minha mix, estou feliz com ela, entre aspas. Eu copio essa mix e eu vou ouvir em vários sistemas diferentes, tá? Em fones de ouvido que eu conheço, no carro, na TV e etc. Tá? O teste do carro é muito comum. Tá? E isso é uma coisa que às vezes as pessoas pensam assim: ah, como eu trabalho num estúdio, num home studio, e eu tenho um par de monitores mais simples, eu tenho que ouvir no carro, porque senão não vai ficar bom. Não, não é só por isso, não. Todo mundo ouve no carro. Tá? Mesmo eu trabalhando no Midas com monitoração Genelec, monitoração NS10 da Yamaha, a gente tinha Quest das caixas grandes também, tinha um par de Tannoy lá dentro, a gente tinha uns falantinhos menores também, tipo falantinho de carro no rack atrás, ficava até de uma forma que a gente ouvia só o rebote deles. Tudo isso a gente passava por tudo isso e mesmo assim a gente levava para ouvir no carro. Tá? Isso é normal, isso é parte do processo, mesmo lá fora as pessoas fazem isso. Tá? Quem não faz está muito confiante, tá? Mas geralmente a gente faz. Tá? Então é parte do processo. Então vamos dizer, eu fiz minha mixagem, aí eu ouço em vários lugares diferentes, tiro minhas conclusões. Olha, eu acho que sei lá, eu deixei o grave do baixo um pouco fofo, eu deixei a voz está sibilando um pouco, sei lá, o solo de guitarra podia ter menos efeito, isso, aquilo, tal. Eu anoto tudo, volto e refaço. Aí chego num acordo. Ok, não, acho que ainda posso fazer isso, fazer aquilo, o chimbal naquela parte eu posso subir um pouco, eu posso pôr um eco específico aqui nessa parte aqui e tal, beleza. Terminei a minha mixagem. Tá, então terminou? Não, não terminou, porque agora eu vou mandar para o cliente. E aí vai ter o recall do cliente. Tá? E o cliente vai ouvir e vai me pedir o recall. Eu peço algumas coisas, porque tem muita gente que ouve e julga de uma forma errada. Já aconteceu de um cliente que chegou para mim que falou que estava tudo muito médio, muito médio, muito médio, e eu ouvia e comparava com outras coisas, estava tudo certo, e os caras da banda, o restante da banda achava que estava tudo certo, até um dia que ele me trouxe os fones de ouvido, que ele tinha pago R$ 10 num camelô, e realmente soava muito médio, mas o Pantera soava muito médio, o Metallica soava muito médio, entendeu? E todas as outras bandas soavam muito médio, porque o fone era uma merda, né? Aí eu falei para ele assim, você tem muito apego para esse fone? Eu falei, não, peguei, quebrei o fone, joguei fora, falei assim, Tó, tinha um par de cos bonitinho e tal, dei de presente para ele, eu falei, a partir de agora ouve música, ouve fone bom, tá? Que para não ficar me enchendo o saco, porque me encheu o saco realmente foi uma coisa chata. E aí o que acontece? Eu peço algumas coisas. Primeiro, para ouvir em pelo menos 3 sistemas de reprodução diferentes, só uma coisa, anota, faz bem. Em 3 sistemas de reprodução diferentes. Então, o fone de ouvido que você está acostumado, o teu carro, falantinho do celular, etc. Sempre que você for ouvir nesses 3 sistemas, ouça comparando com referências que você conhece, que você sabe que soam bem. Porque eu já cansei de pegar situações do cara pegar e falar assim, pô, ouvi no meu celular e não tem grave, cara. Mas você ouviu alguma outra coisa no seu celular também? Para comparar, para ver se não tinha grave? Porque o outro também não vai ter grave. O celular não tem grave. Entendeu? Não vai reproduzir, não tem falante para isso. Você entendeu? Então, compare com outras coisas, para você poder chegar num acordo. Tá? Ouça em volumes diferentes. Tá? Então, você ouve no volume mediano, um volume mais alto, um volume mais baixo. Por que eu falo isso? Já aconteceu diversas vezes do cara colocar num carro para ouvir, e é um carro que está com um sistema de falante zoado, entendeu? E o cara fala para mim, pô, tá saturado. Tua mix está saturada, cara. Eu falo, pô, mas não tem nada saturado aqui, cara. Não faz nenhum sentido você falar que tá saturado. Não, tô ouvindo no meu carro aqui, tá saturado. Tá bom. Abaixa o volume bastante. Baixa bem o volume, ouve no carro. É engraçado, não saturou. Ah, tá. Volta pro volume que tá, põe aí uma música que você gosta, que você sabe que soa bem, e vê se está saturado. Ah, realmente está. Então, troca esse som desse carro. O som tá zoado, cara. Sabe? E aí depois que tudo isso acontece, todo esse processo acontece,
E vamos dizer que eu trabalho muito com bandas, né? Então são 5 integrantes na banda, é muito comum cada um mandar uma lista de recall diferente, tá? Então um fala para aumentar a voz, outro fala para baixar, outro, né? Então não, é o seguinte, vocês 5 vão chegar num consenso e vocês vão mandar uma lista só do que vocês querem que seja feito. Eu não vou fazer o que cada um quer, porque senão eu vou ficar louco aqui e não vai resolver nada, tá? Então vocês vão chegar num consenso. Se 4 acham que tem que subir a voz e um acha que tem que descer, a voz vai ser mais alta, porque 4 eu acho. Tá? Vocês têm que fazer a votação aí vocês me passam as alterações de vocês, eu vou abrir o projeto aqui, eu vou fazer essas alterações e enviar para vocês. Tá? Essas alterações não podem ser esdrúxulas, tá? Eu não tenho nenhum problema em fazer recall, porque eu acho que assim o artista ele tem que ter liberdade artística, ele tem que pedir o que ele acha que tem que acontecer para aquela música. Às vezes a minha visão a respeito da mix não é a visão que ele teve antes, entendeu? E às vezes a minha visão está incomodando ele. Então tá bom, então vamos tentar achar um acordo melhor, tá? Mas assim, existem coisas que são esdrúxulas, já me pediram para aumentar 8 dBs a voz. Se eu aumentar 8 dBs a voz, vai ficar horrível. Então eu falo sempre assim, eu falo, olha, se eu aumentar vai ficar horrível, você tem certeza disso? Eu acho que a gente pode aumentar um pouquinho. Se o cara for turrão e pedir para aumentar dessa forma, eu aumento e mando, tá? Aí ele ouve e fala, nossa, mas a voz ficou alta pra caramba. 8 dBs, é muita coisa, velho. É muita coisa. Ah, quanto você acha que deve subir? 1 dB. Vamos ver? Aí eu subo 1 dB, mando o cara, pô, agora ficou legal, entendeu? Porque às vezes ele não sabe se comunicar. E a gente precisa, né, ver o que acontece. Eu não discuto muito, isso é uma coisa que eu aprendi no livro do Mixer Man, inclusive, que é um livro legal, o Zen and the Art of Mixing, né? Ele fala que às vezes é mais legal, é mais fácil você fazer a alteração e passar para a pessoa e a pessoa tirar as conclusões do que você ficar argumentando do porquê você não vai fazer a alteração. Sabe? O cara fala assim, não, eu queria a caixa com um monte de efeito. Não, mas muito efeito mesmo, tal, não sei o que. Ok, tal. Em vez de eu explicar para ele, olha, isso vai embolar a música inteira, isso, aquilo, eu falo, não, beleza. Tá bom de efeito assim? Tá, manda para ele, tá. Ele ouve e fala, nossa, mas agora a caixa ficou, o efeito tá absurdo mesmo, né? Não ficou legal. Quanto você acha que tem que subir? Vamos subir 2 dBs, 3 dBs do efeito da caixa e vamos ver o que acontece, sabe? E a gente chega no acordo. Ah, mas Paulo, aí você está contando com uma pessoa que seja coerente. É o mínimo, né? Entendeu? É o que eu tento. Né? Mas, novamente, se o cara for turrão e ele quiser do jeito dele, eu faço do jeito dele, porque ele é o cliente, ele está mandando. E aí vem umas perguntas que eu acho interessantes. Algumas pessoas falam assim, ah, mas você assina a mixagem mesmo se o cara fizer um negócio que compromete a tua mixagem? Sim, claro que sim. A minha visão é muito simples a respeito disso. Se ficar uma porcaria, não vai fazer sucesso, as pessoas não vão ouvir, entendeu? Então não vai fazer a mínima diferença saber quem mixou ou não saber quem mixou. Se ficar uma porcaria e fizer sucesso, aí vira referência. Aí as pessoas querem ter aquele som. Então eu ter mixado vai ser bom. Se ficar bom e ficarem sabendo o que eu fiz, é bom para mim. Então assim, eu só saio ganhando, cara. Não tem por que discutir, sabe? Mas assim, basicamente é isso que eu queria falar sobre o recall. É bastante interessante assim, porque você lida com a forma da pessoa perceber a música e a tua forma de perceber a música, e você tem que alinhar essas duas expectativas, tá, para fazer a coisa funcionar. Então, nem sempre é fácil, mas é parte do processo, tá? Semana que vem tem mais vídeo. Lembrando que continua a rifa dos meus monitores Neumann, os meus KH120, por R$19, tá? Tá muito em conta. Continua a rifa, eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo. Se você quiser aprender mais sobre mixagem comigo, eu tenho um curso completinho chamado Mixando a Sua Música, que é muito legal, mas só adquira esse curso se você quiser realmente aprender a mixar, porque é muita coisa, é muito material, tá? É para estudar mesmo, é coisa séria. Não pense que você vai comprar o curso, vai dar uma olhadinha. Não, não. São acho que 600 horas de material todo. Tá? Então, só se você tiver muito a fim de estudar. E se você quiser que eu mixe uma música sua, ou você quiser uma consultoria comigo, eu faço consultorias online, tá? Com uma hora de duração, entre em contato pelo nosso WhatsApp. Eu vou deixar aqui também na descrição do vídeo. Tá bom? Até semana que vem. Valeu!